Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz, desperta tu que dormes, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra que é viva e eficaz, porque ele vem, aleluia. A palavra diz que os anjos soarão como que trombeta, aonde eles são aqueles que a ordem, segundo daquele grande dia que somente o Pai sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas sabemos que o Filho está preparando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, num só batismo com Espírito e com fogo, aqueles que creem no Senhor o confessam de boca e demonstram pelo bom proceder. E a palavra diz que eles, a ordem do Deus vivo, enviará o Filho e os seus anjos, e ao toque da trombeta, aquele que os ajuntará, aonde bem-aventurados sois aqueles que a palavra diz que até os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aleluia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, assim como aqueles que estiverem de pé, alertas e vigilantes, com as vestes nupciais, confeccionada pelas obras de justiça que só são possíveis através daquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso estejais firmes, sempre constantes, confessando de boca e demonstrando pelo bom proceder, porque bem-aventurado aqueles que, quando ele vier, estiver preparando não a própria vontade, mas segundo aquele que, ainda que fizesse a sua própria vontade, estaria fazendo a verdade e a justiça, mas ele disse para que, sendo seus imitadores, pudéssemos compreender. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós não estamos aqui para produzir vontade meramente humana, destituída de sabedoria, que não tem valor real algum, e ainda se colocado na balança são achados em faltas, pois está escrito: seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade. A única forma de agradar a Deus é através do Espírito da verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aleluia. Por isso sejais imitadores de Cristo, reivindicai a natureza divina e andai em espírito e em verdade, enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor. Porque será no abrir e fechar de olhos, aonde a palavra diz que aqui tudo se acabará, aonde, segundo a parábola de Lázaro e o rico, haverá um abismo aonde se separa aqueles que estão no lago de fogo, aqueles que a sua alma não foi possível de enfrentar o último inimigo, a morte. E ali haverá choro e ranger de dentes lançados no lago de fogo e enxofre. E as almas que têm o seu nome escrito no livro da vida, onde os demais têm o nome escrito na terra, que serão lançados no lago de fogo, de enxofre, aqueles que a sua alma não pereceu e ascenderão às regiões celestiais, assim como ele ascendeu, assim como o Pai o justificou ao terceiro dia, assim adentrará aqueles que no último dia tudo se encerrará, aonde aqueles que estão em júbilo
não queiram e tampouco podem passar aonde aqueles que estão em tormenta, assim como aqueles que estão em tormenta não podem ir aonde aqueles que estão em júbilo. Algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração a alegria do Espírito daqueles que ali estarão glorificando, louvando, bendizendo, se descansando de toda a obra e louvando aquele que é santo, santo, santo tu és, aleluia, a alegria, a terra prometida, ali se cumprirá os frutos da justiça daqueles que permaneceram dia após dia fazendo a vontade do Senhor e se cumprindo o propósito. Sábio é aquele que ganha almas, sábio é aquele que a palavra diz que ali se encontrará, segundo o irmão e amigo na diversidade, com aqueles que estavam sempre unidos num só propósito, unânimes na fé, em obras de justiça que acompanham a nossa alma. Por isso estejais firmes e constantes no Senhor, porque Ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou lhes preparar um lugar, não vos deixarei órfãos. Ele vem, aleluia.